Você já esteve num ambiente, numa sala, num grupo, onde tinha uma pessoa que roubava todo o ar do cômodo? Alguém mais carismático, mais confiante, mais óbvio que você. E enquanto todo mundo olhava para ela, você estava ali, do lado, existindo em silêncio, pensando que talvez não tivesse nada de especial dentro de você. Quase todo mundo que viu Sociedade dos Poetas Mortos lembra de Neil Perry, o cara apaixonado, luminoso, que vivia com tudo que tinha. Todo mundo chora por Neil, todo mundo fala de Neil, todo mundo sente que Neil era o coração do filme. Mas isso é exatamente o engano que o Peter Weir plantou para você cometer. Porque o filme não é sobre Neil Perry. Neil Perry é o aviso. O filme é sobre o garoto que estava sentado do lado dele, que não conseguia nem terminar uma frase, que acreditava que tinha zero de especial dentro de si mesmo e que no final foi o único que realmente entendeu o que significava viver. E esse garoto é Todd Anderson. Fica aqui, porque o que eu vou te mostrar vai mudar completamente a forma como você lembra desse filme. Antes de falar sobre os alunos, eu preciso te apresentar a instituição, porque o Welton Academy não é só o cenário do filme, ela é o antagonista real. É 1989. Peter Weir, diretor australiano que viria a fazer O Show de Truman e Master and Commander, recebe o roteiro de Tom Schumann numa viagem de avião. O roteiro o captura tanto que 6 semanas depois, ele está em Los Angeles montando o elenco. Schumann ganhou o Oscar de melhor roteiro original por esse trabalho. E o filme, que custou 16 milhões de dólares para fazer, arrecadou mais de 235 milhões no mundo. Mas o que poucas pessoas sabem é que isso quase não existiu do jeito que conhecemos. Numa versão inicial do roteiro, o professor Keating estava morrendo de câncer. Weir tirou isso porque entendeu que, com isso, o filme viraria sobre a doença de Keating, e não sobre o que ele representa. Essa é a primeira coisa que você precisa entender sobre o filme. Cada decisão foi feita para forçar você a olhar para o lugar certo. Welton Academy, Vermont, 1959. Uma escola de elite, toda masculina, onde os alunos chegam no primeiro dia, recitando em uníssono as 4 palavras que resumem a filosofia do lugar: tradição, honra, disciplina, excelência. 4 palavras que soam nobres. 4 palavras que na prática significam uma coisa só: seja como todo mundo manda. E aí você vai me perguntar, mas qual é o problema com disciplina e excelência? Nenhum. Em tese. O problema é quando essas 4 palavras se tornam uma armadilha que decide com antecedência qual é o futuro de cada garoto que entra por aquela porta. Welton não prepara meninos para a vida. Welton prepara meninos para reproduzir o modelo que os pais de Welton já seguiram. E é nesse contexto que aparece o primeiro dia de aula de um professor de inglês chamado John Keating, Robin Williams. 40 e poucos anos, olhos inquietos, sorriso de quem sabe de algo que os outros ainda não viram. Keating entra na sala e, em vez de começar a aula, assobia e manda todo mundo sair no corredor. Leva os alunos até a vitrine de troféus da escola. Aponta para as fotos dos ex-alunos e então sussurra para eles, em voz baixa o suficiente para fazer questão de que eles precisem se aproximar para ouvir. Carpe diem. Aproveite o dia. Esses rapazes que estão olhando para vocês agora estavam cheios de sonhos, assim como vocês. E agora, todos eles são adubo. A escola fabrica o futuro. Keating aponta para o passado, para provar que o futuro prometido é uma ilusão. E é nessa sala de estudantes que o filme nos apresenta 2 garotos que vão carregar o peso do argumento central em direções completamente opostas. O primeiro é Neil Perry, Robert Sean Leonard, num papel que deveria ter resultado em muito mais trabalhos do que resultou. Neil é tudo que Welton teoricamente celebra: o melhor aluno, o líder natural, o filho que todo pai de Welton sonha ter. Exceto pelo detalhe de que o futuro de Neil já foi decidido antes de ele ter a chance de querer qualquer coisa. Seu pai, o Sr. Perry, vai ser médico, vai estudar em Harvard. Não existe segunda opção na gramática do Sr. Perry. O segundo é Todd Anderson, Ethan Hawke, antes de Boyhood, antes do amanhecer. Ainda, um rosto novo. Todd chega para Welton carregando uma sombra específica. O irmão mais velho, Jeffrey Anderson, foi um dos melhores alunos que a escola já teve. A primeira coisa que o diretor Nolan faz quando vê Todd é falar sobre o irmão, não sobre Todd, sobre o que Todd precisa ser para estar à altura do irmão. Todd tem um rosto que guarda tudo. Quando alguém fala com ele, você vê o esforço de não cometer o erro de responder. Quando alguém ri ao redor, você vê Todd processar, se assegura o rir junto.
Ele é o tipo de pessoa que aprende desde muito cedo que o custo de ser visto pode ser humilhação. Esses dois garotos dividem o mesmo quarto em Welton, e o contraste entre eles vai conduzir o argumento central do filme até as últimas cenas. Mas antes de chegar lá, preciso te contar sobre uma coisa que acontece quando os alunos descobrem que Keating também foi aluno de Welton. Eles encontram o anuário antigo dele, e nesse anuário, uma referência a algo chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Keating conta para eles o que era. Uma confraria que se reunia numa caverna fora do campus, de madrugada, para ler poesia em voz alta, sem ninguém autorizar, sem ninguém supervisionar. E é Neil quem decide ressuscitar a sociedade. Essa é a primeira grande distinção que o filme faz entre Neil e Todd. Neil abraça a ideia com a mesma energia que abraça tudo na vida, de modo extrovertido, de modo que todo mundo possa ver. Todd participa, mas só aceita entrar se não for obrigado a falar em voz alta nas reuniões. Já nesse ponto, o filme está te dizendo algo. Todo mundo vê Neil, mas é Todd que o filme está observando. Tem uma cena no filme que para mim é o coração da história inteira, e ela é quase sempre citada de passagem quando as pessoas falam sobre o filme. É o dia em que Keating manda os alunos escreverem um poema original e apresentarem em voz alta para a turma. Quando chega a vez de Todd, ele fica com os olhos fixos na mesa e diz que não fez o poema. Keating para, olha para ele, e fala uma coisa que Todd claramente já sabe sobre si mesmo. Mr. Anderson acha que tudo que existe dentro dele é sem valor e constrangedor. Aí Keating manda Todd se levantar. E Todd, que mal consegue sustentar o peso do próprio olhar, levanta. Keating aponta para uma foto de Walt Whitman na parede e começa a fazer uma coisa aparentemente absurda. Força Todd a falar livremente, sem filtro, sem pensar sobre o que a imagem lembra. Todd gagueja, fecha os olhos, e então alguma coisa que estava trancada em algum canto escuro dele começa a sair. Um louco suado, Todd fala, com um olhar que me perfura o cérebro. E Keating continua pressionando, fazendo Todd dar ação ao louco suado, enquanto lentamente gira com ele no centro da sala. E de repente Todd está falando em verso, ao vivo, sem ter planejado nada, e o que sai é uma coisa linda e estranha e completamente sua. Essa cena é o ponto de virada da vida de Todd Anderson. Mas eu preciso te mostrar por que ela é tão poderosa no nível que vai além do cinema. Há um conceito que o psicólogo Donald Winnicott desenvolveu chamado de falso self. Ele dizia que, quando uma criança cresce num ambiente onde ela não recebe validação suficiente para existir como ela constrói uma versão de si mesma que é performática, social, aceitável, projetada para sobreviver na relação com o mundo. E esse falso self cresce tão alto que vai tampando o self verdadeiro, aquele que tem voz e opinião e desejo próprio, mas que aprendeu que existir era perigoso demais. Todd Anderson é a encarnação cinematográfica do falso self. Ele passou a vida sendo a versão opaca do irmão. Seus próprios pais deram para ele, no aniversário daquele ano, um estojo de mesa, o mesmo presente exato que tinham dado no aniversário anterior. Uma dessas cenas do filme que passam rápido, mas que são detalhes devastadores. Não é esquecimento, porque é o mesmo presente. É indiferença com método. É uma mensagem de que Todd pode repetir a si mesmo, que ninguém vai notar a diferença. E então chega Keating, não para dizer a Todd que ele é especial no sentido açucarado, mas para dizer que tudo que ele tem dentro de si mesmo tem valor, mesmo que ele não consiga ver. E mais do que dizer, Keating prova isso em público, para a classe inteira, enquanto Todd ainda está tentando desaparecer. A sala explode em aplausos. E o que acontece no rosto de Todd nesse momento é o momento mais importante do filme. Não é alegria imediata. É o rosto de alguém que está tendo o primeiro contato com uma ideia que ainda não consegue acreditar completamente. A de que existe. Agora olha para Neil Perry. Neil recebe a aprovação de Keating com a mesma facilidade com que recebe a aprovação de qualquer pessoa. Neil é o cara que, quando entra num cômodo, o cômodo responde. Quando Neil descobre que quer ser ator, quando ele consegue o papel de Puck no Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare, a sensação é de algo que se encaixa no lugar certo. Neil era para isso. E é exatamente isso que vai destruí-lo. O que o pai de Neil não consegue ver é que o filho não está se perdendo, ele está se encontrando. O Sr. Perry aparece na plateia no dia da peça com o rosto fechado. E Neil, mesmo no palco, no momento de sua vida onde ele finalmente é mais ele mesmo, vê o rosto do pai e o sorriso vai embora.
Depois da peça, o Sr. Perry arranca Neil da escola. Na sala de casa dá o veredicto. Neil vai ser transferido para uma escola militar. Vai estudar em Harvard. Vai ser médico. Fim da conversa. E Neil, que aprendeu com Keating que ele merecia viver seus sonhos e que não tem nenhum mecanismo interno construído para lidar com uma parede que não cede, veste de volta a coroa de flores do personagem Puck, senta na mesa do pai e usa a arma que estava na gaveta daquela mesa. Aquela arma pertencia ao pai. Esse detalhe não é acidente. O pai de Neil passou a vida dizendo o que Neil precisava ser, e foi a ferramenta do pai que Neil usou para sair de uma vida que o pai havia decidido. Mas antes de continuar, eu quero que você note algo. Enquanto Neil e Todd vivem o mesmo ambiente, ouvem o mesmo professor, recebem o mesmo estímulo de Keating, os dois reagem de maneiras opostas. Neil acelera, Todd internaliza. Neil vai direto para o confronto com a realidade. Todd vai devagar, com medo, mas vai. Quando Todd acorda de madrugada e fica sabendo do que aconteceu com Neil, ele corre para fora do dorms em pânico. Chega na neve, para, olha para o céu e diz: "Tá lindo", antes de vomitar na neve. Tá lindo é Todd tentando processar algo que não tem forma ainda. E a frase pode parecer fora de lugar, mas ela não é. Ela é o começo do processo de alguém que vai ter que carregar uma perda e ainda assim permanecer. A interpretação mais comum do filme, a que você vai encontrar em qualquer análise rasa, é que Sociedade dos Poetas Mortos é sobre a luta entre conformidade e liberdade. O professor bom contra o sistema ruim. Os garotos que se libertam contra os pais e a escola que os aprisionam. Mas essa leitura é incompleta, e a incompletude dela explica por que tanta gente sai do filme emocionada, mas confusa sobre o que realmente aconteceu. Porque se o ponto do filme é que você deve largar tudo e seguir seus sonhos, Neil Perry é uma tragédia, e Keating é responsável por ela. E de fato, é esse o julgamento que a escola faz, e que Richard Cameron, o delator da turma, usa como justificativa quando entrega os colegas para o diretor Nolan. Mas se você prestar atenção no que Keating realmente ensina, você vai ver que ele nunca disse para Neil largar tudo. Quando Neil foi até Keating desesperado, depois que o pai proibiu a peça, Keating não disse "ignore seu pai". Keating disse: "Você precisa falar com ele, mostrar quem você é, provar pela sua convicção". O que Keating ensina não é rebeldia. O que Keating ensina é voz. E aqui é onde a análise fica mais complexa. Neil não tinha voz. Neil tinha velocidade. Velocidade não é a mesma coisa que voz. Neil sabia o que queria, mas não sabia como existir num mundo onde o que ele queria era bloqueado. Então, quando a parede veio, ele não tinha recurso interno para lidar com ela. Ele tinha paixão, mas não tinha o que filósofos existencialistas chamariam de capacidade de sustentação, de aguentar a tensão entre o que você deseja e o que o mundo permite, sem se fragmentar. Todd tinha o oposto. Todd não sabia o que queria. Mal sabia que tinha desejos legítimos, mas estava aprendendo, cena por cena, a construir uma relação com sua própria voz. Lenta, assustada, mas real. E quando a noite mais escura do filme chega, quando todos estão com medo, quando o diretor Nolan convoca a turma e coloca na frente deles uma carta culpando Keating, todos assinam. Exceto Charlie Dalton, que bate em Cameron e é expulso na mesma hora. Todd assina. E esse é o momento que divide a plateia. Muita gente acha que Todd traiu Keating ao assinar, mas eu acho que é o contrário. Todd assina porque ainda não chegou no ponto da história dele. O ponto de Todd ainda não veio. Vai vir na última cena. Antes de chegar lá, preciso te falar de algo que o filme faz de forma quase invisível com o tempo todo. Keating não é o herói do filme. Isso é difícil de engolir porque Robin Williams é magnético e adorável, e você quer que Keating seja o herói. Mas presta atenção. O que nós sabemos sobre Keating? Muito pouco. Sabemos que ele foi aluno de Welton. Sabemos que foi membro da Sociedade dos Poetas Mortos. Sabemos que ensina inglês. E é isso. Ele não tem vida fora da sala de aula. Não tem família que aparece. Não tem conflito interno que se resolve no filme. Keating é uma função narrativa. Ele existe para fazer outra coisa acontecer. O que Peter Weir faz com Robin Williams é uma das grandes jogadas de direção dos anos 80. Usar um ator que toda a plateia ama para distrair você do personagem que realmente carrega o argumento. O argumento é Todd. Keating planta a semente. Todd é o solo. E o que o filme argumenta, no nível mais fundo, não é que você deve seguir seus sonhos a qualquer custo. O que ele argumenta é que você precisa encontrar a sua voz antes de poder viver qualquer coisa que vale a pena.
Porque Neil Perry sabia o que queria, mas não sabia falar. E Todd Anderson não sabia o que queria, mas estava aprendendo a falar. E falar, como Keating mostrou naquela aula com Walt Whitman, não é a mesma coisa que gritar. Falar é o ato de trazer para fora o que existe dentro, mesmo que sua voz trema, mesmo que você esteja com medo, mesmo que a sala esteja te olhando e você não saiba o que vai sair. Se você insiste em assistir esse canal, provavelmente é porque você gosta de ir mais fundo nas coisas do que a maioria das pessoas ao redor. E se é assim, você sabe que curtir e comentar aqui não é um favor que você faz para mim. É um sinal para o algoritmo de que esse tipo de vídeo merece existir. Então, se esse argumento está fazendo sentido para você, manda para quem você acha que precisa ouvir isso. Vamos continuar. Porque agora, eu preciso te falar sobre os últimos 2 minutos do filme, que são, para mim, uma das cenas finais mais perfeitas do cinema americano dos anos 80. O diretor Nolan demite Keating. Keating entra na sala para buscar seus pertences pessoais. Nolan está na frente da turma, dando aula de onde Keating parou, como se nada tivesse acontecido. Keating entra, agradece desculpas por interromper, começa a pegar seus livros. E então Todd se levanta. Keating não pediu nada. Nolan não autorizou nada. Todd se levanta, sobe na mesa e diz: "O capitão, meu capitão." E aí vem o detalhe que eu quero que você registre. O diretor Nolan imediatamente grita: "Sente-se, Mr. Anderson. Esta é a sua última advertência, Anderson. Como você ousa?" E depois de um momento de hesitação, Knox Overstreet sobe na mesa. Depois Pitts, depois Meeks, metade da sala. Nolan não consegue parar. E quando Keating sai da sala, ele olha para Todd e diz: "Obrigado, rapazes. Obrigado. Não obrigado por me defender. Não, vocês venceram. Só obrigado. Porque Keating sabe que aquilo não muda nada no que vai acontecer com ele. O que aquilo muda é o que vai acontecer com Todd Anderson pelo resto da vida. Todd Anderson, que no primeiro dia de aula mal conseguia levantar a cabeça para cumprimentar os colegas. Todd Anderson, que quando a mãe o empurrava para levantar na cerimônia de abertura, obedecia com o rosto fechado de quem não queria estar ali. Todd Anderson, que precisava de Neil para convencê-lo a participar de qualquer coisa. Todd Anderson foi o primeiro a subir na mesa. E é no rosto dele que Peter Weir escolhe terminar o filme. Eu quero que você pense num momento na sua vida onde tinha uma pessoa no ambiente, pode ser trabalho, faculdade, família, não importa, que parecia fazer tudo mais fácil do que você, mais articulada, mais confiante, mais óbvia. E enquanto o mundo respondia a essa pessoa, você estava ali tentando descobrir se tinha alguma coisa dentro de você que valia alguma coisa. Isso é Todd Anderson. E a pergunta que o filme coloca de forma silenciosa para todos os Todd Andersons do mundo é: e se a falta de voz não for evidência de que você não tem nada para dizer? E se for apenas a marca de um ambiente que nunca te deu espaço para descobrir o que existe dentro de você? Neil Perry não é o herói do filme. Neil é o aviso de luxo. O aviso que vem com tudo: luminosidade, talento, carisma, e ainda assim se perde porque nunca teve a chance de construir uma relação com o próprio interior. O que Neil sentia, ele ia buscar imediatamente no mundo de fora. Na peça, no papel de Puck, no aplauso da plateia. E quando o mundo de fora fechou todas as portas, ele não tinha mundo de dentro para voltar. A diferença entre Neil e Todd não é que um era mais corajoso que o outro. É que um sabia o que queria e o outro estava aprendendo a querer. E no final, aprender a querer provou ser mais sustentável do que já saber. O que eu acho mais poderoso nesse filme é que ele não romantiza a libertação. Neil se liberta e paga o preço mais alto. Charlie Dalton se recusa a se dobrar e é expulso. Os outros que assinam a carta saem com a matrícula preservada, mas com algo mais difícil de nomear comprometido. Só Todd sai com alguma coisa inteira. E mesmo o Todd que sai, não é um herói de história de ação. Ele vai sair de Welton com consequências que o filme não nos mostra. Porque subir na mesa na frente do diretor Nolan não é gratuito, mas Todd subiu mesmo assim. Não com bravata, não na adrenalina de uma multidão, mas porque naquele momento a voz que ele estava aprendendo a ter precisou falar mais alto do que o medo. Existe uma diferença enorme entre inspiração e transformação. Inspiração é aquilo que você sente enquanto o professor está na sala. Transformação é aquilo que permanece quando ele vai embora. Keating inspirou todos os alunos da turma, mas só transformou Todd Anderson. Porque Todd foi o único que deixou a lição entrar de verdade, devagar, com resistência, com medo, sem saber o destino, mas foi. E isso me diz algo sobre como a mudança real funciona na vida das pessoas.
Ela quase nunca acontece nas pessoas mais óbvias. Ela quase nunca acontece nos Neil Perrys do mundo, nos que têm tudo para dar certo. Ela acontece nas pessoas que o mundo não apostou uma ficha, nos que estão processando em silêncio, nos que parecem não estar prestando atenção, mas estão absorvendo tudo. A transformação é lenta, ela é tímida, ela acontece na pessoa que faz o poema sem querer e fica com o rosto confuso na hora do aplauso, porque ainda não sabe o que fazer com a ideia de que tem algo dentro dela que vale. Kieran pergunta ao longo do filme mais de uma vez: qual vai ser o seu verso? É uma referência a Walt Whitman. A ideia de que a vida é uma peça de teatro que continua independentemente de você, e que a sua contribuição para o mundo é um verso que você acrescenta a essa peça, não o script inteiro. Não a autoria. Um verso. E a pergunta que fica depois que o filme termina não é sobre Neil Perry, não é sobre o professor, não é sobre a escola ou sobre os pais. A pergunta é sobre você. Você está vivendo no ritmo de uma vida que alguém definiu para você antes de você ter voz para discordar? Ou você está, ainda que devagar, ainda que com medo, ainda que sem saber exatamente aonde vai, aprendendo a falar? Porque esse é o único verso que importa. O que vem de dentro. Mesmo que trêmulo, mesmo que quieto, mesmo que demore anos para sair. Qual vai ser o seu?